E sejam bem-vindos, caros amigos, a mais um cantinho semanal acabadinho de sair do primeiro episódio, do visionamento do primeiro episódio do LFG. E eu vou dizer aquele nome oficioso, Let's Fucking Go, mas o nome oficial é Legends and Future Greats, onde, desde já, antes que eu me esqueça, vai aparecer Michelle McCool, recém-anunciada para ser homenageada no Hall of Fame deste ano. Isto é uma notícia estupenda. Por isso, meus amigos, o porquê deste LFG, quando o tema é outro, nós já lá vamos. Há um contexto para isto. O LFG, bom programa, diferente do Tough Enough, para quem esteja habituado àquela mecânica, já foram várias temporadas, nomeadamente desse Tough Enough. Nunca teve assim grandes resultados. O maior que se pode dizer, ou mais notório, seja talvez a ascensão do The Miz, que ainda lá está 20 anos depois. Incrível. Temos 16 jovens atletas com diferentes níveis de experiência no wrestling. Alguns vêm do NXT, outros vêm do programa NIL, Name, Image and Likeness da WWE, e portanto estão aqui a tentar integrar este misto de jovens atletas para ver o que é que sai daqui. Temos 4 lendas: Undertaker, Booker T, Mickie James e Bubba Ray, que vão ser os juízes. Temos entre os concorrentes vários nomes de destaque. Para mim, os que se destacam desde já: Tyra May Steele, medalhista de ouro olímpica formidável, Tatiana Dumas, acho que talvez diga assim, Dumas, australiana com imensa presença, Anthony Luke, um atleta que lembra tipo o The Rock, e as lendas dizem o mesmo, entre vários outros. São 4 equipas, cada qual liderada por um treinador, e o objetivo é ganhar então um contrato no NXT. Portanto, uma excelente oportunidade e um excelente vislumbre sobre a indústria. E é aqui que eu começo a meter o tema. Porquê? Porque as lendas também falam abertamente dos termos da indústria e puxam a cortina um bocadinho mais do que aquilo que já estamos habituados acerca de como tudo se desenrola. Portanto, para quem quer ter uma noção de bastidores sobre como é que as coisas funcionam, e sejamos francos, muitos de nós, eu inclusive, somos fãs, claro que sim, entendemos muito. QB, entendemos aquilo que pensamos entender. Acho que é a minha observação mais honesta. Mas, de facto, há dentro do wrestling, do meio do wrestling, e como é que se desenvolve, como é que se constroem os combates verdadeiramente nos bastidores, como é que eles comunicam uns com os outros, como é que isso tudo se desenrola, só sabe quem fez. E, portanto, nesse aspecto, é este nosso vislumbrar por trás da cortina que nós temos acesso, pela primeira vez, uma abertura muito mais honesta do que o Tough Enough. O Tough Enough era aquela competiçãozinha um bocadinho mais baratuxa, meio tipo o reality show, e aquelas competiçõezinhas parvas, porque são eliminados para cá e para lá, e aqui o objetivo é realmente um deles ganhar, um e uma, homem e mulher, ganharem esse contrato através da sua prestação no ringue e não só, e no microfone também. Portanto, acho que é um programa que vale a pena estar atento para quem consiga ter acesso, consiga encontrar. Pessoalmente, eu vi por um link que a Leia me mandou, mas sei que há torrents e outros sites, etc., que conseguem, onde conseguem encontrar isso. Portanto, é uma série muito interessante para fãs mais dedicados. Os fãs, aqui já entro mais a fundo. Temos tido uma evolução dos fãs. Porquê este programa? Porque há um misticismo à volta do wrestling. Um crescimento tem gerado uma procura enorme de informações de bastidores, audiências, spoilers, conflitos de bastidores, notícias de caráter geral. Habitualmente são sempre chamarizes para cliques para estes sites. E há sempre novo conteúdo em toda a internet, nas redes sociais, nos podcasts, nos documentários oficiais e outros, tipo o Dark Side of the Ring, e até muito do conteúdo paralelo é produzido pelos próprios fãs, que também se tornam por si uma espécie de fonte noticiosa. Nunca se produziu tanto conteúdo, como eu já referi também no Wrestling Traduzido Live, e isto é uma área que não para. Está sempre em reinvenção, em regeneração diária praticamente, e é muito orgânico. Há sempre novos nomes a sair, a entrar, um desenvolvimento qualquer, e é muito interessante. E a aceitação do wrestling e o crescimento da indústria têm vindo de mãos dadas com o crescimento digital, nomeadamente desta adoção da Netflix daquilo que é wrestling. Ora, eu não consigo imaginar num passado não muito distante que a Netflix estivesse aberta a receber WWE no seu leque de conteúdo. E, no entanto, 2025, cá estamos. Portanto, a indústria e os seus maiores atletas representam muitos milhões de dólares. Maiores atletas e até atletas menos grandes. Mas toda esta gente, toda esta indústria, tudo aquilo que envolve as superstars, os técnicos, os produtores, quem manda nas empresas, depois
Paralelamente a isso, as distribuidoras, os canais de televisão, merchandising, licensing, isto é uma indústria de muitos milhões de dólares, a billion dollar industry, como o acordo com a Netflix acaba por comprovar. E nesse sentido, que até tenho que respirar fundo, há interesses por trás de tanto dinheiro. Dave Meltzer é das figuras mais mediáticas à volta da esfera, foquem-se nestas palavras, à volta da esfera da indústria do wrestling. É uma pessoa, sim, altamente interessada no wrestling, alegadamente formado em jornalismo desportivo, e nos anos 80 fundou o Wrestling Observer e ia arranjando informações de atletas e de insiders, tanto quanto podia, tanto quanto lhe dessem acesso, à medida que o Wrestling Observer, enquanto publicação, fosse crescendo e fosse mediatizando aquilo que já se veio a tornar, como sendo popular, a expressão Dirt Sheets. Porquê Dirt Sheets? Porque havia ali umas coisinhas menos simpáticas também a ser escritas, que falavam mal deste e daquilo, etc. Pronto. Quem sabe, sabe, mas este tipo de conteúdo espalha-se muito ainda nos sites, de modo geral, hoje em dia, mas particularmente popularizado pelo próprio Dave Meltzer. E sim, senhor, ele enfrentou ainda por cima uma altura complicada para o wrestling, porque era a altura do kayfabe. Não esquecer. Hoje em dia, voltando ao LFG, estamos nesta altura em que parece que a informação é grátis. Está tudo ao nosso acesso, está tudo ao nosso dispor. É só, olha, quem é que fez, quando e como é que aquilo funciona? Google, ChatGPT, YouTube, redes sociais. Perguntar a um amigo? Às vezes há quem saiba. E, portanto, Dave Meltzer teve, nesse aspecto, o mérito de romper essa barreira do kayfabe e tentar abordar de um modo, pelo menos inicialmente, mais jornalístico e, portanto, um bocadinho mais sério, uma área que era muito caracterizada como sendo uma coisa muito circense. E, portanto, não tinha a seriedade de vida. E nós vemos isso. Até se forem procurar no YouTube entrevistas antigas, vê-se perfeitamente que a abordagem dos entrevistadores é sempre: mas isso é fake, não é? Eu vou fazer uma pergunta qualquer, este gajo que vai apanhá-lo, este gajo é fake. Não, isto tem que ser fake. Até me lembro uma assim, de repente, do Dave, não é do Dave, do Real Time with Bill Maher, um apresentador mediático e já com largos anos de experiência na América, que no seu programa, antes de ser o talk show que é, neste formato atual, quis convidar vários atletas, inclusivamente, se não me engano, o Undertaker e o Vader, posso estar errado, depois corrijam-me, mas convidou vários atletas. Um dos quais era o Roddy Piper, lembrei-me disto agora mesmo, um dos quais era o Roddy Piper. E o Roddy Piper trocou assim um bate-boca com ele, porque reparou que a abordagem do Bill Maher era tentar encostá-lo ao canto, era para tentar fazer com que eles confessassem, porque o wrestling era mais protegido nessa altura, que aquilo era fake, que aquilo estava pré-programado. E levou uma resposta à medida. Portanto, Dave Meltzer tem esse mérito de ter conseguido romper um bocadinho essa barreira e ter tentado, pelo menos inicialmente, abordar o wrestling mais de modo jornalístico. Como tal, tornou-se um historiador, tornou-se um dos grandes entendidos acerca da matéria, é sempre convidado para entrevistas e documentários, mas é profundamente odiado por Eric Bischoff. Quem acompanha o podcast sabe muito bem disso. Até porque, com várias notícias que ele propagava na altura, às vezes comprometiam certos negócios e certas coisas dentro da WCW enquanto empresa. Nós estamos aqui no mundo da fantasia enquanto empresa e isto prejudicava o Eric Bischoff. E lembro, ele não está no wrestling business. Ele é uma figura que está a orbitar à volta desta esfera. Portanto, nesse aspecto ele nunca teve um movimento oficial com nenhuma promotora e é assim uma figura que está muito atenta e muito alerta em relação a todos os desenvolvimentos da indústria. Infelizmente, é também pautado nessa observação exterior, essa observação externa, é pautado por algumas incoerências. Chegou a noticiar a ausência de Pat McAfee de um dos episódios de Raw como sendo uma storyline, ou parte dela, quando afinal tinha havido uma morte na família. E pelos vistos, mortes são uma caracterização assim, das últimas notícias, dos últimos faux pas dele, porque depois também noticiou em agosto do ano passado a morte de Afa Anoa'i, portanto o tio de Roman Reigns, 24 horas antes do homem ter morrido. Ou seja, o homem não morreu, já estavam a plantar ali um caixão. É complicado, não é? Pronto. Para além disso, Meltzer tem sido criticado e atacado pela sua falta de cuidado e incoerência, para além dos star ratings controversos, não é? Normalmente tendem a favor da AEW, de outras promotoras japonesas, e isto prejudica um bocadinho aquela imparcialidade jornalística que se pretende. Porque como é que se é jornalista quando tendencialmente aquilo que se observa ou os factos que se tentam moldar é para favorecer uma certa percepção dele, uma interpretação dele e preferência
dele. E ele é muito conhecido por isso. Tem essa tendência, e depois é números de audiências, é receitas de bilheteiras, é estas coisas à volta dos grandes combates e dos grandes nomes, quem é que sai, quem é que entra. E, portanto, tem sido uma presença que, nesse aspecto, nos últimos anos, tem vindo a criar alguma divisão, mas, acima de tudo, tem vindo a consciencializar os fãs. Porque uma coisa que também cresceu no meio disto tudo, a consciência dos fãs, o conhecimento dos fãs, o acesso dos fãs. O fã, hoje em dia, tem muito mais acesso a informações fidedignas através deste mar, desta enchente de conteúdo que existe hoje no meio digital, como nunca teve. O Meltzer, hoje em dia, já não está a noticiar coisas assim à toa para meia dúzia de tontinhos que aceitam a palavra dele como é e pronto. Já não é o caso. Facilmente, através dos podcasts que muitos dos atletas fazem, muitos dos comentários, muito do material que sai, hoje em dia, desmonta qualquer noção que o Meltzer queira montar. Tipo, isto não é bem assim. Não, é bem assim. Quem lá esteve, sabe. E isso, nesse aspecto, compromete a presença de Meltzer, ou não diria a presença, mas compromete a sua conduta. E é uma conduta que os fãs fazem muito bem, nesta observação, de responsabilizar e de mostrar que estão conscientes da matéria. Porque os fãs também cresceram. E isto é muito importante, acaba por ser a parte mais positiva. Portanto, essa responsabilização é uma coisa que hoje em dia se torna essencial, porque nós estamos na altura das fake news. Não é só no wrestling, é por toda a parte. É tudo fake news, é tudo. O que é que nós vamos confiar? E o wrestling tem uma coisa a favor da sua própria comunidade. Da comunidade no que toca aos fãs e depois também aos profissionais em si. Como estão em comunicação mais aberta, como estão em contacto mais uns com os outros, as coisas sabem-se muito facilmente. E, portanto, nesse aspecto, o Meltzer, se ele quer salvar algum nome que seja, acho que está na altura de tentar corrigir essa trajetória um bocadinho complicada em que entrou nos últimos anos. Portanto, quando dizem assim, o Dave Meltzer disse, eu torço o nariz. Disse, de certeza. Pode ter dito, mas estará correto? Perguntou à pessoa certa? Confirmou? Validou as suas fontes e as suas informações? São perguntas que se exigem. Hoje em dia, a comunidade de wrestling tem que se policiar a si mesma e aos sites também. Porque senão, sites como o do Dave Meltzer acabam por propagar toda e qualquer informação que lhes apeteça à sua medida, a menos que haja ali, como se diz na América, checks and balances. Tipo, não. Olha aqui este gajo, voltando à questão dos podcasts, disse isto, está aqui, ele esteve lá. Pronto. Portanto, isto agora depois, isto é um assunto que ainda assim é espinhoso, porque confirmar a veracidade do que quer que seja hoje em dia, como referido, é complicado. Mas o Dave Meltzer, apesar dos seus contributos, que eu também já referi logo no início do tema, na mesma tem que criar para si um mecanismo de salvaguarda, porque senão há tantas. O Wrestling Observer, enquanto publicação, deixa de vender, ele deixa de haver cliques e pronto. A menos que continue a haver público para este tipo de coisas, porque há sempre público. Por isso é que ele, ou seja, é um produto para ele. Aquilo existe como outra coisa qualquer. Existe como os produtores de música vendem música, como os produtores de wrestling vendem eventos de wrestling, e ele vende as publicações dele. Portanto, é nesse aspecto que acho importante desconfiar daquilo que venha do Dave Meltzer. Acho eu. Por isso, meus amigos, a minha pergunta final é: com a chegada de uma nova era, estará na altura também de Meltzer sair de cena? Ou será que ele ainda é importante ou atual nestes tempos modernos? É a pergunta que eu deixo. Espero que tenham gostado. Foi assim a correr, mas foi mais um cantinho semanal. Para a semana cá estaremos. Por isso, até lá, fiquem bem, boa semana e bom wrestling.